A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos iniciar, dentro do projeto Toda Escritura, um novo livro da Bíblia. O segundo livro da Bíblia é o livro de Êxodo. E antes de nós começarmos a fazer a análise do capítulo 1 de Êxodo, eu gostaria de falar alguma coisa sobre o livro propriamente dito. O título desse livro, Êxodo, não é o título em hebraico, esse é o título grego do livro. O título em hebraico tem a ver com as primeiras palavras do livro. Aliás, os primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, primeiros Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, o nome deles em hebraico é o nome das primeiras palavras de cada livro. As primeiras palavras de Êxodo são as seguintes: são estes os nomes, ou eis os nomes. Ao pé da letra, eis os nomes no hebraico. A expressão é o Eler Shamosh. Geralmente, se não se fala no hebraico, Shamot, o Elet Shamot, fala só Shamot, ou seja, nomes, é como eles chamam o segundo livro da Bíblia. E aí, depois nós temos que falar sobre qual é a conjuntura histórica desse livro. Esse livro, ele narra o que aconteceu nos últimos meses de Israel na servidão do Egito, depois de passar 430 anos lá, e o livro vai até cerca de 2 anos depois da saída deles do Egito. Quase 2 anos. É esse o período de Êxodo. Isso tudo acontece ali por volta de 1440 a.C. O objetivo do livro de Êxodo é apresentar uma resposta de Deus no sentido de redimir Israel, libertar Israel da escravidão e tornar Israel o povo da aliança. Esse é que é o objetivo do livro de Êxodo. E para isso ele vai contar algumas coisas. Ele vai contar a opressão que os israelitas sofreram no Egito, o nascimento e chamada de Moisés, a libertação do povo lá do cativeiro do Egito, e aí é onde fala das 10 pragas e do Cordeiro Pascal. Depois fala da promulgação da lei, onde são recebidos os 10 mandamentos e mais 2 outros aspectos da lei, né? Tem a lei espiritual e moral, aí depois tem a lei civil e depois tem a lei cerimonial, digamos assim, e finalmente a construção do tabernáculo. Esses são os assuntos do livro de Êxodo. Nós iremos ver então isso aí parte a parte no decorrer desses estudos. Mas hoje nós veremos apenas o capítulo 1. O capítulo 1 que começa da seguinte maneira: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. E aí segue uma relação de nomes e vai até o versículo 5, quando diz que eram 70 pessoas, fora José e sua família. E no versículo 6 diz que faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E aqui então nós temos um panorama do que aconteceu durante séculos. Nesse pedacinho de nada transcorreram mais de 400 anos. E ele faz uma observação acerca desse período no versículo 7. E diz assim: mas os filhos de Israel foram fecundos. Aliás, uma observação aqui. Lá no versículo 1 fala em filhos de Israel. Ali, Israel é sinônimo de Jacó. Os filhos de Jacó. Mas aqui no versículo 7, já é a descendência inteira de Israel. Já é o povo de Israel. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Note que aqui nesse versículo existem 4 expressões de crescimento do povo. Fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e grandemente se fortaleceram. Então, é uma taxa de natalidade tremenda, que contrasta de uma maneira muito interessante com os antepassados deles. Sara, Rebeca, Raquel, todas eram estéreis. Mas agora as mulheres são extremamente fecundas. Deus está fazendo o povo se multiplicar. E essa taxa de multiplicação é ainda mais acentuada quando diz no final do versículo que a terra se encheu deles. Então, uma bênção tremenda, e eles encheram a terra. No versículo 8 já diz assim: entremente se levantou um novo rei sobre o Egito,
que não conhecera José? Um novo rei. Como é que esse novo rei que se levanta e não pode conhecer José? É uma pergunta natural. Como é que esse camarada não conhece? Então tem duas questões aqui. Primeiro, pode ser que a expressão não conheceu José possa significar que ele não tinha ouvido falar de José, não sabia quem era, não tinha registro disso. Ou então pode significar que eu sei quem ele foi, mas não estou ligando. Não estou nem me importando com isso. Vamos pensar um pouquinho na primeira hipótese. Esse faraó aqui não conheceu José. Como é que pode ele não ter conhecido José? Bom, José viveu 400 anos antes, 400 séculos, numa época que não havia imprensa, não havia livros como nós conhecemos hoje, não havia internet, não havia jornal, os registros históricos eram muito escassos. Hoje ainda, quando os registros históricos são bem precisos e há grande abundância de registros, poucas pessoas no Brasil, inclusive políticos, são capazes de dizer por que é que nós temos que ser gratos à Imperatriz Leopoldina. Muita gente nem sequer sabia que houve uma Imperatriz Leopoldina no Brasil. Ainda mais por que a gente tem que ser grato a ela? No entanto, ela não viveu há 400 anos atrás. Viveu há pouco mais de 150 anos. Precisamente 200 anos. Metade do tempo. E nós temos livros, jornais da época, registro na internet, e as pessoas não lembram. Porque passou muito tempo e a memória da gratidão vai caindo no esquecimento. Mas pode ser também que uma segunda explicação. Pode ser que este faraó aqui não fosse o faraó egípcio da corrente normal dos faraós. Quando os israelitas chegaram, quando o povo de Israel chegou ao Egito, é provável, segundo os historiadores, que quem estivesse governando aquela parte do Egito, chamada o Baixo Egito, não fosse os egípcios de origem, e sim um povo que veio lá, atravessando Canaã, entrou lá, um povo semita chamado Ixos. E eles dominaram aquela região toda do Egito durante alguns séculos, que coincidiu com a época que os israelitas estavam lá. Talvez isso explique porque é que os israelitas foram tão bem-vindos, além da bênção que Deus permitiu para José, porque os Ixos estavam dominando. Só que quando foi, depois de alguns séculos, os egípcios se organizaram e expulsaram os Ixos. O faraó Amoses expulsou os Ixos. E aí todos aqueles que eram simpatizantes dos Ixos passaram a ser oprimidos. Tiveram que fugir do Egito. Tiveram que se sujeitar. Então pode ser que esse faraó lá fosse esse Amoses aqui. Agora, pode ser também que a explicação seja que o faraó sabia, mas não estava ligando. Não queria nem saber. A gente não sabe, não tem como apurar qual das duas ideias é a verdadeira. Mas pode ser que o faraó tivesse essa conduta também. Até por causa do que ele fala nos versículos 9 a 11. Veja o que ele diz no versículo 9 a 11. Ele, faraó, disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Não era. Isso é discurso de político para impressionar a população. Note que ele está falando para o povo. Para poder convencer as pessoas. Não tem como o pessoal de Israel ser mais numeroso do que os egípcios. Eles eram imigrantes. Versículo 10. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Aí, versículo... Então, note que aqui que o interesse deles era conservar o povo da terra para continuar trabalhando. Ele queria sujeitar o povo a trabalhos forçados, à escravidão, e impedir que o povo saísse. Esse aqui era o grande objetivo. Então pode ser que até conhecesse José, soubesse quem era José, mas não estou nem sabendo quem ele era, não me interessa, quero continuar fazendo o povo ficar no cativeiro. Nos versículos 11 a 14 diz assim: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó
as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Essas cidades já foram localizadas pela arqueologia. Hoje em dia se sabe que cidades eram essas. 12. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e se espalhavam, de maneira que se inquietaram por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço em que, na tirania, o serviam. Então aqui está muito claro qual era o interesse dele, que era o interesse econômico de conservar o povo lá. E ele diz uma coisa interessante, diz assim: e ele se junte com o inimigo e peleje contra nós. A suspeita aqui era que aquele povo lá pudesse, quando os inimigos chegassem, Israel se reunir com esses inimigos, se juntar com esses inimigos. O que indica então que os egípcios tinham inimigos. Eles estavam preocupados com esses inimigos. E essa ideia de que alguém que está comigo se juntar ao inimigo e batalhar contra mim, não é uma ideia estranha na Bíblia. Lembre que o rei Aquis conservou Davi junto com ele lá no meio dos filisteus, e quando foi lá para as tantas, os conselheiros dele disseram assim: Davi vai se virar contra nós. Então Davi teve que sair de lá, porque disse assim: então, nós temos medo que quando nós formos lutar contra Israel, Davi se volte contra nós. Isso é o que se chama, em linguagem histórica, de quinta coluna. É alguém que está no nosso meio, que se une ao inimigo para nos derrotar. O temor de Faraó fazia sentido, porque os íxos eram povos semitas, os israelitas eram povos semitas. E os israelitas estavam lá na terra de Gósen, que era na fronteira com Canaã. Se os íxos voltassem, ou decidissem invadir, ou os povos do mar, que deram origem aos filisteus depois, invadissem também, os israelitas poderiam se juntar a eles. Note que nos versículos 10 a 14, ele usa algumas expressões para falar sobre como é que vai tratar o povo. Ele diz assim: usemos de astúcia, puseram feitores para os afligirem, depois diz que os tratou com tirania. Depois, no versículo 14, diz que fizeram amargar a vida deles com dura servidão, e depois fala novamente em tirania. Aqui é um conjunto de 7 expressões que fala da opressão tirânica sobre aqueles que trabalham. Aqui começa a condenação bíblica ao abuso dos trabalhadores. Aqueles que têm práticas trabalhistas condenáveis, como maus tratos, tratando-os quase como se forem escravos. Isso já existia, continua a existir e ainda hoje existe. E a Bíblia aqui, já do seu início, já no começo do segundo livro, condena esse tipo de comportamento. Tratar empregados, tratar trabalhadores de forma tirânica, com opressão, fazer deles como que escravos. A Bíblia é muito enfática disso aqui, vai daqui até de uma forma explícita no livro de Tiago. O livro de Tiago é bem duro sobre isso, mas aparece também lá no livro de Apocalipse, quando fala daqueles que são mercadores de vidas, que negociam com vidas humanas. Muito bem, no versículo 12 tem a expressão assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e se espalhavam. É interessante que a intenção de oprimir Israel para Israel diminuir deu um tiro pela culatra, né? Ou seja, deu o efeito desejado, porque quanto mais oprimia, mais crescia. Até parece o que aconteceu com a igreja. Lá no livro de Atos diz que, Atos capítulo 8, versículo 4, que os que foram dispersos pela perseguição iam por toda parte pregando a palavra. Um século e pouco depois, Tertuliano, diante da perseguição da igreja, ele cunhou uma frase que ficou muito famosa: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quer dizer, quanto mais você persegue, mais a igreja sai crescendo por aí. Ela se espalha e sai crescendo. Foi o que aconteceu com eles. O povo foi crescendo cada vez mais. E é interessante que o relato aqui bíblico vai mostrar que as 3 tentativas, os 3 artifícios que Faraó empregou para conseguir dominar o povo e fazer com que o povo diminuísse e ficasse escravo, todos os 3 artifícios deram errado.
O primeiro, a opressão. A opressão não conseguiu diminuir a quantidade de israelitas, mas aumentou. Segundo, ele mandou com que as parteiras matassem as crianças do sexo masculino. E isso não aconteceu. As crianças continuaram a nascer. Não adiantou, as parteiras não obedeceram. Depois ele mandou que o povo, lá no versículo 22, lançasse as crianças no mar, no rio Nilo, para matar as crianças. Só que foi do próprio rio Nilo que saiu aquele que veio a ser o libertador do povo, que foi Moisés. Então tudo saiu errado nos planos de Faraó. Lutar contra Deus é um caso sério, né? Não tem como dar certo. A pessoa cai no ridículo. No versículo 15 a 20, vai falar agora da atuação das parteiras que enganaram Faraó. Diz assim no versículo 15: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo... Note que aqui não está dizendo que eram só duas parteiras. A população de Israel aqui já estava milhares e milhares de pessoas. Duas parteiras não dariam conta. Mas aqui não está dizendo que eram as únicas parteiras. Está dizendo das parteiras, duas tinham esses nomes. Sifrá e outra Puá, dizendo, versículo 16, quando se virdes parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizeste isso, deixaste de viver os meninos? Elas responderam a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Aqui a gente nota uma opção de coisas interessantes, né? Primeiro, a ordem de Faraó, mandando matar as crianças, né? Lembre que essa ordem de matar a criança aparece mais 2 vezes na Bíblia. Tirando os opressores, né? Que querem matar a criança. Um foi Faraó, outro foi Atalia, que era casada com o rei de Israel. Quando o marido morreu, ela mandou matar a descendência toda e ela assumiu o reino. Atalia era filha de Jezabel, era avó de Joás. E Herodes. Esse trio terrível aí, eles tinham o objetivo de matar as crianças. Mas por que essa sede sanguinária de matar as crianças? Para impedir o nascimento do Messias. O plano diabólico era evitar que se cumprisse a promessa do Éden, que da semente da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, o que está acontecendo é que agora Satanás quer exterminar aquele que percebe que é a semente da mulher. Veio por Eva, depois pela esposa de Noé, de Sete, depois esposa de Noé, por Sem, o filho dele, veio vindo por Abraão, Isaac, Jacó. É desse povo, então tem que matar esse povo todo para evitar o nascimento do Messias. É por isso que lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, diz que o dragão, que é a antiga serpente de Satanás, está escrito lá, se levantou contra o filho que nasceu da mulher, que representa o povo de Israel, tentando acabar com a semente santa. A semente santa aqui no sentido de que é a semente através da qual Deus tinha planejado que viesse a nascer o Messias, não é ainda a igreja. Muito bem. E aí no versículo 16 diz assim, examinai, ou seja, preste atenção. O termo em hebraico é interessante, é dizer, olha as 2 pedras, olha as pedras, se referindo aos órgãos genitais masculinos. Se for homem, matem, não é? Muito bem, matai-o. Versículo 17 diz que as parteiras, porém, temeram a Deus. Note que agora que o destino das coisas estavam providencialmente nas mãos das parteiras, que, entre aspas, por acaso, temiam a Deus. O destino todo foi colocado nas mãos de parteiras que temiam a Deus.
Olha como Deus arranjou as coisas. Despertou o temor de Deus naquelas parteiras. Pessoas por quem não se daria nada. Mas elas é que preservaram a descendência. Foram responsáveis pela preservação do povo. E por que elas fizeram isso? Porque temiam a Deus. É interessante que Deus não apareceu às parteiras. Deus não deu uma ordem para elas. Elas temiam a Deus. Elas sabiam o que era certo e o que era errado. Se não, matar inocentes? Não vou fazer isso. Está errado. Os 10 mandamentos não tinham sido dados ainda. Não havia lei. Mas elas sabiam o que era certo e errado diante de Deus. E elas temeram a Deus. E desobedeceram ao faraó. É impressionante também, porque a gente vê que Deus as abençoou e elas constituíram família. Mas elas não oraram sobre isso. Senhor, nós preservamos as crianças, nós nos arriscamos e agora, Senhor, nos dá família. Não. Elas não tinham a menor expectativa. Pela lógica do que acontecia, elas sabiam que poderiam ser mortas a qualquer momento, poderiam ser executadas. Mas havia o certo e o errado. E elas escolheram fazer o certo. Deram uma desculpa esfarrapada lá para Faraó. Não, é porque as mulheres hebreias não são como as egípcias. A gente chega lá e já tiveram filho. É interessante que há uma dúvida sobre o melhor significado dessa tradução, dessa questão no hebraico. Porque pode dizer assim, que as mulheres hebreias não são como as egípcias, no sentido de criticar as mulheres egípcias. As mulheres egípcias são muito Nutella, tem que ter a parteira lá para nascer, senão não tem o neném. Mas as mulheres hebreias não, elas estão acostumadas com o trabalho pesado, quando chega lá já tiveram filho. Elas são mais vigorosas, pode ter esse significado. Mas se mudar uma vogal lá, e no hebraico não existe vogais, as vogais são acrescentadas depois, pode significar que as mulheres hebreias são brutalhonas, como se fossem animais. Não são como as egípcias, que são seres humanos. Quando a gente chega lá, as mulheres hebreias já tiveram filho, é que nem uma vaca. Então, qual dos dois sentidos não dá para ficar claro, porque a gente não tem o sentido. Mas, de qualquer maneira, o faraó engoliu aquilo lá e tentou dar um outro jeito. Mas o que se destaca aqui é a atitude das mulheres hebreias. Elas não barganharam com Deus, não hesitaram, Deus não apareceu para elas, e elas simplesmente fizeram aquilo que era certo. A questão é a seguinte: quem eram essas parteiras no que diz respeito à etnia? Elas eram hebreias ou eram egípcias? Note que o texto aqui fala no versículo 15, diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias. Então, o texto explicitamente as identifica como hebreias. Mas mais do que isso, os nomes Sifrá e Puá são nomes semitas, não são nomes egípcios, não são nomes camitas. Então, elas são chamadas de hebreias e os seus nomes são nomes típicos da etnia semita. Então, elas eram hebreias que trabalhavam como parteira entre os hebreus. Muito bem. Aqui nós terminamos o capítulo, né? No próximo, a partir daqui, então, nós lemos que, versículo 22, o faraó ordenou a todo o povo, dizendo: a todos os filhos de Israel que nascerem os hebreus lançareis no rio Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Por que ele tinha interesse em matar os meninos e preservar as meninas? Possivelmente porque os meninos é que seriam os guerreiros para se unir com o inimigo. Mas as mulheres eram fecundas. As mulheres tinham muitos filhos. Então os egípcios poderiam ficar com essas mulheres para aumentar a população do Egito. Então ele iria diminuir o potencial de inimigos e aumentar o potencial de nascimento de egípcios. Esse aqui era possivelmente o plano de Faraó. Tendo encerrado o capítulo, nós podemos pensar o seguinte: o que é que a gente pode trazer de lições práticas para a vida cristã a partir daqui? O que é que a gente pode lembrar de coisas aplicáveis na vida cristã?
Primeira coisa que a gente tem que lembrar é a fidelidade de Deus às suas promessas, mesmo sob opressão. Ou seja, você percebe que o fato de uma pessoa pertencer ao povo de Deus não isenta a pessoa de sofrimentos. Ela sofre às vezes. Porém, Deus está presente mesmo no meio dos sofrimentos. E Deus, mesmo no meio dos sofrimentos, mesmo no meio da opressão, mesmo no meio da perseguição, Deus faz com que o seu povo progrida espiritualmente. É possível haver progresso espiritual numa família que não nos compreende, numa sociedade que nos persegue, no emprego onde nós somos maltratados. O crescimento espiritual não depende da circunstância externa, depende da nossa relação com Deus. E Deus cumpre suas promessas e faz com que haja crescimento, assim como Ele fez aqui. Então, independente da situação em que você viva, qualquer que seja ela não tem o poder de separar você do Deus poderoso que lhe salvou e faz você crescer espiritualmente. Por isso é que Paulo fala lá em Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? E sai dando uma série de possíveis inimigos, né? Altura, profundidade, riqueza, pobreza, etc, etc. Seja potestade, nada nos separará. Nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, mesmo no meio das tribulações, em qualquer que seja o cenário, Deus está conosco. Segunda lição que eu gostaria de mencionar é a questão da desumanização promovida pelo pecado estrutural. Uma porção de palavras complicadas aqui numa frase só, né? Desumanização promovida pelo pecado estrutural. O que é a desumanização? É você tratar o ser humano como se fossem animais, como se fossem coisas, como se fossem bichos. E o que é o pecado estrutural? O pecado estrutural é o pecado que vai além da pessoa humana, mas sai contaminando todas as esferas de onde o ser humano habita. Na sociedade, nas circunstâncias políticas, nos meios, nas empresas, e tudo quanto existe ao redor da habitação humana, ao redor do ser humano, está contaminado pelo pecado. E aí as instituições ficam pecaminosas. E porque as instituições ficam pecaminosas, muitas vezes elas aceitam determinadas práticas que são erradas diante de Deus, como era o caso de Faraó. O Faraó aqui, lá no Egito, desenvolveu uma prática extremamente pecaminosa: desumanizar o povo de Israel. Tratar o povo de Israel como se fossem bichos. Ou qualquer outra instituição que faça isso. Como se fossem animais ou sub-humanos. No entanto, isso é errado. Era tolerado pela sociedade. No século XIX, até o século XIX, meados do século XIX, a escravidão era tolerada em muitos lugares. Hoje em dia, existem muitos lugares que a discriminação étnica, religiosa, social, racial, é tolerada em muitos lugares. Isso é errado. Mesmo que a lei permita, a lei local permita, é errado. O pecado contamina as estruturas da sociedade. E nesse meio todo, nós temos que tomar cuidado para a gente não se deixar levar pela mentalidade da sociedade. A mentalidade da sociedade sai contaminando a gente de tal maneira que a gente se acostuma com aquilo. É tal história, né? Como é que você vai explicar para o peixe o que é a água? Ele está sempre vivendo dentro d'água. Ele vive ali. Como é que você vai explicar para ele o que é a água? Não, é onde nós vivemos. Mas como assim onde nós vivemos? A pessoa nasce dentro de um determinado sistema, para ela muitas vezes é complicado compreender que existem coisas erradas, inerentemente erradas naquele sistema. Para isso ela tem que comparar com a palavra de Deus. E aí a gente tem que desenvolver uma consciência ética, diante de Deus que seja sensível à questão da justiça e da injustiça, de qualquer tipo de preconceito ou perseguição. Essa é uma segunda lição. Uma terceira lição, aqui é um pouquinho mais complicada e você vai precisar prestar um pouco mais atenção. A terceira lição aqui, que eu digo que é um pouco mais complexa, é o seguinte:
obedecer aos princípios divinos tem maior prioridade que colaborar com a impiedade. O que quer dizer isso? O fato puro e simples é: as parteiras mentiram, elas enganaram o faraó, desobedeceram o faraó e mentiram. Alguns escritores que tentam colocar um pano quente aqui, dizendo que talvez tenham falado a verdade. Não, elas mentiram. Está escrito claramente aqui que elas enganaram o faraó. Elas mentiram. Mas mentir não é errado. Como que as parteiras mentiram? No entanto, Deus as abençoou. Ué, Deus abençoou a mentira? Não, Deus abençoou quem mentiu. Ué, está no mesmo? Não, Deus não abençoa a mentira. Abençoa a pessoa. Mas, então ele sai abençoando os mentirosos? Como é que a gente resolve isso? É uma questão um pouco complicada da gente entender. E a gente tem que entender que às vezes nós nos encontramos com situações que são parecidas com essa das parteiras. Que nós temos que tomar decisões éticas quando dois princípios estão antagônicos, dois princípios são contraditórios. Nós nos deparamos com situações complicadas. Por exemplo, o caso de Raabe. Raabe sabia qual era o plano de Deus, fazer o povo de Deus entrar em Canaã. E aí chegam os espias na casa dela, os emissários do rei de Jericó. Cadê os espias? Ah, não sei, estavam lá escondidos, eu não sei, já saíram, foram por ali. Mas ela mentiu. E aí, depois ela foi abençoada, se tornou o antepassado de Jesus Cristo. E mais adiante ela é elogiada na Bíblia mais algumas vezes. Ué, mas ela não mentiu? Sim, ela não falou a verdade. Como é que a gente resolve isso? Qual o princípio que sai daqui que a gente possa aplicar na nossa vida prática? Uma outra questão, a Bíblia manda a gente pregar o Evangelho, mas tem países que isso é proibido. E a gente vai pregar escondido, mas está desobedecendo a autoridade. A Bíblia manda obedecer. Romanos 13 manda obedecer. Mas a gente vai obedecer ou não vai? Como é que resolve isso? A gente tem que ser obediente, tá? A gente aprende isso na Bíblia, aprende isso na escola dominical, aprende nos cultos. Temos que obedecer às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. Está lá em Romanos 13. Aí você está com um filho passando mal, terrivelmente mal. Aí você sai no carro a toda velocidade, a 90 milhas por hora, ali na 93. E aí? Você desobedeceu, mas era para salvar a vida do filho? Não, tem que obedecer, deixa o filho morrer. Mas deixa o filho morrer? Obedece? Como é que resolve? Eu não estou perguntando o que é que você faria. Eu estou perguntando qual é a resposta que a gente tem para esse dilema? Como a gente resolve dilemas como esse e outros que possam aparecer na nossa vida? Qual é o princípio que deve ser usado? E aqui a gente tem que apelar para uma disciplina chamada ética, mais precisamente para a ética cristã, que é a disciplina que estabelece as normas de boa conduta, do que é que a gente, para determinar valores, etc. E quando a ética começa a estudar questões como essa, a ética tem 6 respostas, 6 maneiras diferentes, 6 sistemas diferentes para tentar resolver essa questão. E os cristãos, de uma maneira geral, adotam um sistema que é chamado de absolutismo graduado ou hierarquismo ético. Outras palavrinhas complicadas. Mas esse sistema ele diz apenas o seguinte, que existem coisas que não são para ser tomadas sempre de uma determinada maneira, que dependendo como for, existe outra prioridade. Existem momentos que você tem que levar em consideração uma determinada lei e outros momentos que tem que levar em consideração outra lei. Isso não é novidade. Isso existe em tudo quanto é lugar. No direito, por exemplo, existem os princípios constitucionais. Está na nossa Constituição, na Constituição brasileira tem os princípios constitucionais. E lá tem alguns que às vezes são um pouco antagônicos. Não dá para levar os dois numa mesma, dependendo da situação, não dá para empregar os dois ao mesmo tempo. Você tem que dar mais valor a um do que a outro. A mesma coisa acontece nas operações militares. Existem os chamados princípios de guerra. Você tem que, em cada ocasião, você tem que enfatizar um princípio em detrimento de outro.
Nos tratamentos de saúde, a mesma coisa. Expor uma pessoa à radiação é terrível. Tem até uma série agora, um filme, uma série, não sei, falando do acidente do Césio 137 lá em Goiânia, não é? No entanto, uma pessoa que está com câncer tem que ser submetida à radiação. É certo ou errado submeter à radiação? Depende do que está sendo julgado. Depende, a cada momento você vai colocar uma coisa com maior preponderância, com maior prioridade do que a outra. E o que é que são os princípios que a gente pode colocar em vigor, ter em mente na hora de tomar decisões complexas? Então, nós precisamos ter em mente algumas poucas coisas. Primeira coisa é que existem conflitos morais. Temos que admitir que existem conflitos morais. Nós temos ocasiões que nós estamos diante de situações embaraçosas. Isso existe mesmo na Bíblia. Por exemplo, matar filho é certo? Não. Mas Deus mandou Abraão matar o filho dele. E Abraão ia obedecer. Oferecer Isaac em sacrifício. Suicidar-se, cometer suicídio é certo? Não. Mas Sansão cometeu um suicídio e entrou na galeria dos heróis da fé. É um dilema ético. Raabe escondeu os espias, mentiu. É certo mentir? Não. Mas ali foi, naquele momento. Então é um dilema ético. Agora, o maior dilema ético que aparece na Bíblia, por incrível que pareça, a maioria das pessoas não nota, é o dilema do Calvário. Todo mundo sabe que é errado o inocente sofrer pela culpa dos outros. Mas no Calvário, o inocente sofreu pela culpa de toda a humanidade. E nós percebemos que isso foi certo. Então existem dilemas morais. Existem questões que às vezes são complicadas. Não é? Então como é que você faz? Aí entra em vigor a segunda coisa que a gente tem que lembrar. Existem leis maiores e leis menores. As leis maiores e leis menores. As leis maiores, é claro, são as divinas, e elas são maiores que as leis humanas. Por exemplo, a Bíblia diz que Davi comeu os pães, ele e seus homens comeram os pães da proposição, que era lícito comer apenas os sacerdotes, mas foi para sustentar a vida. Então, o que é que quando Jesus usou esse argumento aqui, ele está dizendo o quê? Aquela lei que diz que não pode comer o pão da proposição a não ser os sacerdotes, não é maior do que a lei da preservação da vida. A lei da preservação da vida é maior do que aquela lei. Depois, falando da guarda do sábado, ele falou uma coisa semelhante. Ele disse que o sábado foi feito por causa do homem. Então, para salvar a vida, é lícito quebrar o sábado, mesmo que seja a vida apenas de um animal. Os apóstolos, quando foram confrontados e presos lá em Jerusalém por estarem pregando o evangelho, os membros do Sinédrio disseram para eles: olha, vocês parem de pregar o evangelho. E os apóstolos disseram: julgai se é lícito obedecer aos homens antes do que obedecer a Deus. Temos que obedecer aos homens, está nas escrituras. Tinha que obedecer ao Sinédrio. Porém, Deus tinha dado a outra ordem. E no caso, as ordens divinas são maiores que as ordens humanas. Tem que preservar aquilo que Deus falou. É isso aí que tem que ser levado em consideração. Muito bem. Uma terceira coisa a ter sempre em mente: que o amor a Deus está acima das relações humanas. Ou seja, mesmo envolvendo vínculo familiar. Tenho que obedecer pai e mãe, tenho que honrar pai e mãe. Mas se eles não querem que eu honre o evangelho, eu honro primeiro a Deus. Quarto, a obediência a Deus está acima da obediência ao governo. O governo não pode me proibir de orar. O governo não pode me proibir de adorar a Deus. O governo pode me proibir de pregar em praça pública. Sim, porque ele zela pela ordem na praça pública. Ele pode fazer isso. Não pode haver atividade religiosa não autorizada em ambiente público. O governo pode fazer isso. Não é perseguição. Ele está regulando o espaço público. Mas ele não pode me proibir de adorar. Isso acontece em vários países. E aí os cristãos adoram escondidos. É a igreja perseguida. Então,
Tem que obedecer primeiro a Deus do que ao governo. Se o governo diz assim, você tem que dizer onde é que estão os seus irmãos, que é para nós os perseguirmos. Você tem que se recusar a dizer. Nesse caso aí, você está autorizado pela Bíblia a desobedecer ao governo. Note que aqui na questão não é só preservar a vida, porque é errado também você desobedecer uma autoridade legalmente constituída para proteger a vida de um criminoso condenado à morte que teve um julgamento justo. Você não pode esconder esse criminoso, porque aí você está desobedecendo um governo que está fazendo as coisas certas. Ele está punindo aquele que errou diante de Deus. Ele está trazendo a espada para punir o malfeitor. E aí diz, não, mas eu sou contra a pena de morte. Eu lamento que você seja contra a pena de morte, tudo bem. É um direito que você tem. Mas você tem que, nesse caso, entregar a pessoa. Não é meramente a preservação da vida. É mais do que isso. É fazer aquilo que é do interesse de Deus. Que foi isso que a Raabe fez. Qual é o interesse de Deus nessa questão? É que os espias vivam. Qual é o interesse de Deus que diz respeito aos filhos dos hebreus aqui nascendo no Egito? É que eles sobrevivam. É lutar pelo interesse de Deus. E isso está na palavra de Deus. E, finalmente, tenha em mente que a prática da justiça diante de Deus está acima da veracidade para com os homens. A prática da justiça diante de Deus está acima do compromisso de dizer a verdade diante dos homens. Se eu notar que eu dizendo a verdade para alguém, eu vou estar concorrendo para a prática da injustiça, eu devo ocultar a verdade. É meu dever cristão não colaborar com a injustiça, não colaborar com a iniquidade, não ser participante do pecado dos outros. Por exemplo, se um traficante chega em algum lugar dizendo assim, cadê as crianças aqui? Eu quero pegar as crianças para a gente botar a serviço do tráfico. Ah, não, eles estão na casa da tia. Não estão embaixo da cama. Você não pode entregar as crianças, porque você vai estar colaborando com a injustiça. A gente não pode colaborar com a injustiça. E às vezes paga assim o preço. Mas é isso que a gente tem que fazer. Se for preciso, esconde, mente, etc. Isso daí ficou claro no caso das parteiras, ficou claro no caso de Raabe, ficou claro no caso de Corrie ten Boom, que escondia os judeus durante a Segunda Guerra Mundial lá na Holanda, e tantos outros heróis que esconderam cristãos dos nazistas, daqueles que mentem para criminosos, para salvar a vida de inocentes. Essas pessoas estão agindo corretamente, porque estão evitando a prática da injustiça. Porém, esse não é o caso de mentir para o imposto de renda. Só para esclarecer. Por quê? Porque o imposto de renda é uma coisa correta. Está legalmente constituída. Foi votada. Está na Bíblia que a gente tem que pagar imposto, tem que pagar tributo. Aí, quando você mente, aí você está pecando diante de Deus. Pecando diante da autoridade e pecando diante de Deus. Não é o caso de que está com excesso de velocidade, o guarda chega e diz, não, mas se o guarda não multe não, é porque eu estou indo salvar a mãe da forca e tal. Não. Inventar uma desculpa esfarrapada? Não, está errado. Aí, nesse caso, a mentira é terrível e vem a condenação. É válido você ocultar a verdade de quem quer praticar a injustiça, de quem quer praticar o mal, mas não nos outros casos. Você não pode mentir em seu próprio benefício, para poder evitar sofrer o dano, para poder se dar bem, porque eu não quero ser castigado. Não. Aliás, é bom lembrar que falar a verdade é obrigação. E às vezes existem circunstâncias, e é muito normal a gente ver isso em escola, né? Quando algumas crianças são pegas numa falta, e aí ela diz assim, não, mas você fez isso? Fiz sim. E aí o professor dá uma repreensão, ou dá um castigo, qualquer coisa assim, mas eu falei a verdade. Falar a verdade é obrigação. Falar a verdade não perdoa a falta cometida, apenas evita que você cometa uma segunda falta. Você cometeu a primeira e a segunda seria mentir. Então, não implica em ser perdoado porque falou a verdade. A questão é outra, né? Ah, mas a pessoa falou a verdade, ela tem que ser, ela
tem que ser punida porque falou a verdade? Não, ela não é punida porque falou a verdade. Ela está sendo punida porque cometeu a primeira falta. Isso às vezes acontece muito, quem dá aula vê muito isso acontecendo, principalmente quem dá aula para criança e adolescente, né? Finalmente, a última coisa que eu gostaria de lembrar como aplicação prática seria que Deus age por meio de pessoas comuns. Deus age por meio de pessoas comuns, que muitas vezes não são valorizadas, que foi o caso das parteiras. As parteiras foram instrumentos de Deus para preservar o povo eleito e indiretamente, ou em última instância, melhor dizendo, preservar o Messias, para que o Messias nascesse. A história da redenção está cheia de heróis anônimos assim, de pessoas. A história da salvação cheia de pessoas anônimas. E quando eu estava preparando esse estudo, eu me lembrei de duas pessoas. Jeoseba. Alguém lembra de Jeoseba? Não, você não está lembrado de Jeoseba? Dê glória a Deus pela vida de Jeoseba. Jeoseba foi a tia do rei Joás, que quando a Atalia estava matando todos os descendentes da linhagem real, ela pegou a criança e saiu correndo com ela e a ama e escondeu a criança e a ama num determinado quarto lá. Essa criança, Joás, era o último e único descendente da linhagem real que veio até Jesus Cristo. E a Jeoseba, a gente nem lembra dela, ela salvou o único representante da família real. E a ama, que a gente não sabe nem o nome da ama, que ficou tomando conta da criança. Heróis anônimos. Pessoas que a gente não sabe direito o nome, quem são. São pessoas que Deus usa para cumprir propósitos que depois vão se mostrar grandiosos. O que é que a gente fica tendo em mente então? É que nós temos que agir sempre com fidelidade. Agir sempre com correção, fazer o que é certo, sem interessar em ter ganhos maiores ou menores. Simplesmente fazer o certo porque é o certo, porque é aquilo que Deus espera de nós. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.